Olá, amigos, falando aqui com o Sebastián Garcia, grande nome do jornalismo argentino. E vamos falar, Seba, a gente percebeu aqui na Argentina que são muitos clubes de futebol e que a gente chama o Brasil de país do futebol, mas aqui é impressionante a relação que as pessoas têm com o futebol. Cada bairro tem um clube, são muitos clubes na Buenos Aires, né? Sim. Aqui em Buenos Aires tem a particularidade que o Brasil é muito maior, muito mais território muito mais grande. Então era inevitável para o Brasil fazer a organização de campeonato estadual, sabe? Então foi bem depois, vocês sabem muito melhor do que eu, que começou o verdadeiro campeonato nacional brasileirão em 71, se não estou errado. Aqui na Argentina foi sempre o campeonato de primeira divisão, foi sempre centralizado aqui em Buenos Aires. Então tem muita tradição, tem muito time, tem não só aqui na cidade de Buenos Aires, mas saindo de Buenos Aires para o sul e saindo de Buenos Aires também para o norte, mas não tanto para o norte, mais o sul. Tem times grandes como Racing Club, Independiente, tem o Lanús, Banfield, que foram campeões pouco tempo atrás, tem o Quilmes, tem Arsenal, tem muito time de primeira divisão naquela área do Grande Buenos Aires. Então, além dos times da capital, da cidade de Buenos Aires, que são Boca River, São Lourenço, Vélez, aqueles são os mais grandes, Huracán, também tem na segunda divisão, terceira divisão, tem times que souberam ganhar campeonatos como o Ferrocarril Oeste, onde o grande Roberto Ayala, zagueiro da seleção nacional, começou a jogar no Ferrocarril, foi campeão em 81, 82. Agora eles estão jogando na terceira divisão, tiveram muitos problemas econômicos. Mas ainda tem torcida, é impressionante. Tem torcida, tem gente que acompanha os jogos, assiste os jogos da segunda divisão, tem clássicos apaixonantes. Os clássicos são dentro dos bairros, né? Como sim. All Boys e Atlanta. All Boys e Atlanta, Chicago com Atlanta também. São times da cidade de Buenos Aires que têm forças talvez só nos bairros deles. A diferença dos 5 grandes de futebol, Boca River, Independiente, Racing e São Lourenço, eles têm torcedores em todo o país. No norte, no sul, na Patagônia, eles sempre tem um torcedor daqueles 5 equipes. Mas é importante saber também aquele negócio do campeonato nacional, com times, praticamente todos os times daqui de Buenos Aires, a exceção talvez dos times grandes de Rosário, como Newell's Old Boys, Rosário Central, que agora está na segunda divisão, e teve uma época que também tinha times no interior, cidades grandes como Córdoba, com 4 times que também ficaram em primeira divisão alguma vez. Agora tem poucos times do interior, como Godoy Cruz, Colón de Santa Fe, mas são poucos. A maioria sempre fica em capital, em Buenos Aires, e também no Grande Buenos Aires. Você calcula quantos times tem na capital, Buenos Aires? Agora em primeira divisão, não, todos. Em total? São muitos times. Número, sim, mas deve ter pelo menos... o futebol aqui argentino tem primeira divisão, segunda, B Nacional, B Metropolitana, primeira C, primeira D. São essas categorias. Deve ter pelo menos 60, 40. Só na capital. 40, 60 na capital e no Grande Buenos Aires. O Grande Buenos Aires tem mais do que na capital. Tem mais gente também, tem mais população. Você, quando morou no Brasil, por trabalhar nos Jogos Pan-Americanos de 2007, sim, você foi ao Maracanã, sim, costumava ir ver o Flamengo, Vasco, os times do Brasil. Qual a diferença que você vê entre as torcidas no Brasil e a da Argentina? É bem diferente? Eu acho que a torcida de time grande é bem parecida no mundo inteiro, eu acho. Sempre tem muita gente comparecendo para os jogos. Eu estava lá na época do estadual, carioca, eu fui para a final, Flamengo-Botafogo, e eu fiquei, sinceramente, eu não acreditava. Estar no Maracanã, acho que eram mais de 60 mil pessoas, acho que foi o jogo de futebol com mais torcedores que eu já vi. Aqui as torcidas se parecem com as torcidas do Brasil, enquanto a organização também. Tem torcida organizada, tem torcida com
aquele setor um pouquinho violento, tem aquela que é só paixão, não tem nada a ver com a violência e se organiza para levar bandeiras mais grandes, para levar aqueles papelitos, sabe? Quando os cantos são diferentes. Os cantos temos muitos cantos da música tradicional brasileira também, que foram adaptados e como também, são esses cantos? Como você quer que eu cante? É claro. tem aquela música que quando eu era criança, aquela lambada famosa, chorando se foi, que aqui a torcida canta Soy de Racing Soy, e todas as torcidas cantam com o nome deles, né? E tem também de samba tradicional, ou Mamá Eu Quero, Milton Nascimento. Milton Nascimento, tem muitos, devem ter muitas mais que agora eu não lembro, mas e também tem canções, músicas do rock e pop internacional, tem canções de Bonnie Tyler, uma artista dos anos 70, existe uma torcida do Racing, chama Racing Stones, né? Sim, elas levam um nome, Racing Rollins, é parecido, começa com uma R, acaba com uma G, os caras curtem muito da música dos Rolling Stones, eles se organizaram para se chamar Racing Stones, e eles já acho que são 20 anos que eles estão já organizados e sempre acompanhando o Racing, mas eles não são da Guarda Imperial, que é mais violenta. São a Barra Brava, como chama. A Barra Brava, sim. Esses caras são um pouquinho mais tranquilos. Eu não diria que eles nunca estiveram envolvidos em alguma briga, eu não diria, mas eles não são violentos por natureza, sabe? Por natureza. E para finalizar, qual a chance do Racing Campeonato Argentino, clausura, apertura? O Racing perdeu o craque, que é também o craque da seleção da Colômbia, Giovanni Moreno. Ele se machucou o joelho na primeira rodada. A gente jogou 4 jogos, ganhou 3, perdeu contra o Boca, que foi o primeiro jogo depois da lesão do Giovanni Moreno. O time estava ainda sentindo o efeito da lesão do craque e não conseguiu jogar como o time sempre joga. Eu acho que tem um bom time, um bom 11 jogadores titulares, não tem muito recâmbio, mas acho que tem bons laterais e acho que vai... Dá para ir para Libertadores? Hoje, agora que a gente está falando isso aqui, o Racing está primeiro, junto com o Estudiantes. 3 vitórias em 4 jogos, está primeiro aí junto com o Estudiantes, que é o melhor time dos últimos anos. E acho que o Estudiantes tem mais potencial, tem mais força, mas o Racing, quem sabe, talvez começa a ganhar jogos como até agora e pode chegar longe. Mas eu acho que na verdade o Racing tem que se preocupar só por acabar o campeonato na parte alta da tabela, sem pensar tanto em título, e se o título vir, muito melhor. Faz 10 anos que o Racing não ganha um título e foi o único nos últimos 45 anos. Então, acho que não é bom para o time e a torcida pensar muito em ser campeão, porque isso pode até atrapalhar, como aconteceu no passado muitas vezes. Tá certo. Muito obrigado, Seba. Nos vemos em Brasil em breve. Sim.